enquanto a criançada desce, antes de vir para o culto, uma pessoa aqui da igreja me pediu ajuda para dar o dízimo ali na maquininha do cartão. E eu fiquei pensativo se eu ia saber ajudar ela, porque a gente está tão acostumado hoje em dia a fazer Pix, né? Eu faço o meu dízimo sempre por Pix. Falando nisso, né, quem veio preparado para ofertar os dízimos também, a gente vai estar projetando aqui. E eu fiquei pensando sobre isso. Uma maquininha, ela é simples, mas se ninguém ensinar, uma pessoa pode não conseguir usar. Nós precisamos que as pessoas nos ensinem muitas coisas. Algo simples como uma máquina de cartão, algo que não é tão simples, mas se torna simples como dirigir. Tudo isso a gente precisa de alguém que nos ensina para nós fazermos da forma certa. Mas tem algo que nós costumamos fazer que a gente não para pensar que podemos aprender a fazer de uma forma melhor, que é a oração. A oração. Você já parou para pensar a respeito de como devemos orar? Gente, existe uma forma certa de oração? Existe uma fórmula da oração, né? Essa é a oração certa, essa chega em Deus, as outras não. Será que é assim que funciona? Hoje eu gostaria de pensar com você sobre como devemos orar. E pensando em como devemos orar, eu parei para pensar no ensino que eu dou aos meus filhos. Como que eu ensino eles a orarem? Vocês já pararam para pensar como é que a gente ensina as crianças? A gente, lá em casa, na hora da oração, a gente fala, ó, agora Papai do Céu. Primeiro a gente fala assim, né? Papai do Céu. Então a gente lembra com quem é a oração. E fala assim, ó, junta as mãozinhas. Vocês já pararam para pensar que a gente ora com as mãos juntas? Será que sempre foi assim? Já pararam para pensar nisso ou não? Sabia que nem sempre foi dessa forma, com as mãos juntas? Hoje, quando eu boto uma imagem como essa, a gente associa a oração. Mas nem sempre a oração foi com as mãozinhas assim, ou assim como alguns fazem. Hoje em dia, a gente tem várias imagens, inclusive essa imagem, ela é baseada numa pintura do Albert Dürer, um pintor. Mas se a gente botar uma imagem mais simples como essa também, né? Oração também, né? O emoji da oração. Tem gente que diz que isso aqui é hi-fi, duas pessoas batendo uma na mão da outra, assim. Para mim é oração. Então, sempre que alguém me pede oração, às vezes eu respondo assim, pastor. Mas tem que orar também, né? Não basta a mãozinha não vale como oração, viu, gente? Mandou a mãozinha, tem que orar. Mas eu fico pensando, existe uma forma certa de orar? Será que é a posição das mãos o mais importante? Será que é orar de olhos fechados? Tem uma igreja, não sei se o pastor Yuki já visitou, a Igreja Batista Monte Serra, lá no Rio Grande do Sul, que lá alguns pastores, pelo menos no tempo que eu era de lá, eles tinham o costume de orar de olhos abertos. Então era bem engraçado, assim, porque começava o culto e o pastor falava assim, Deus, agora eu te peço que abençoe aqui meus irmãos e tal, e todo mundo de olho aberto. E eu achava muito esquisito aquele negócio, não estava acostumado. Mas será que porque está de olho aberto, Deus não ouve a oração? Os meus filhos, às vezes, oram de olho aberto assim, ó, né? Olhando de canto de olho. Aí o Benjamin, esses dias, falou assim, papai, o Enoque estava de olho aberto na oração. Eu perguntei, como é que você sabe? Porque para saber, tem que estar de olho aberto também, né, filho? Não, mas eu fiquei de olho aberto para ver se ele estava de olho aberto. Eu falei, então vamos fazer assim, todo mundo fecha o olhinho, pronto. Mas veja, será que é o olho fechado? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre como devemos orar? A gente precisa parar para pensar nisso, porque oração é fundamental. E minhas duas perguntas hoje é, você tem orado? Como você tem orado? E a Bíblia nos traz a resposta sobre isso num texto fundamental sobre a oração, que é conhecido como o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é um texto tão importante que muitos teólogos já destacaram o valor dele. O teólogo Tertuliano disse que esse é o resumo de todo o Evangelho. Tomás de Aquino disse que é a mais perfeita das orações. Joaquim Jeremias, que apesar do nome era um teólogo alemão, é engraçado, né? Acho que é o teólogo alemão com o nome mais brasileiro, né? Joaquim Jeremias. Ele disse, esse é o mais claro e substancial compêndio do Evangelho. O Pai Nosso, gente, em primeiro lugar, tem gente que acha que é uma propriedade católica. Tem gente que fala, eu não vou orar porque eu não sou católico. Gente, é algo que nos une como cristãos.
É a oração que Jesus ensinou, não é nem dos católicos, nem dos evangélicos, mas de todos nós cristãos. Amém? Inclusive, eu tive uma experiência muito boa, tempo atrás, quando eu acompanhei uma amiga que é capelã, a Érica Checan, e ela foi fazer um culto, o qual é uma tradição católica, o culto celebrativo do aniversário de morte de alguém. E ela me chamou para ir junto. Falou, Vili, vamos lá. Fui convidada a trazer a palavra, e eu não quis dizer não, eu disse sim, vou levar a palavra de Jesus Cristo. E ela foi lá e pregou, e disse, essa pessoa que nós amamos já morreu, mas nós estamos aqui. Essa pessoa deixou lições de vida para nós, e a maior lição é que nós somos uma família em Cristo. Por isso, gostaria de orar com vocês a oração do Pai Nosso. E aí ela começou, Pai Nosso, e todo mundo orou junto, e no final ela disse, vocês viram as palavras que nós falamos? O Pai é nosso. Quando ela falou isso, uma senhora disse, olha, você sabia que eu oro essa oração desde que eu era criancinha, eu nunca tinha pensado que o Pai é nosso? Que essa oração é uma oração que nós fazemos em conjunto para lembrar que o Pai é nosso. Veja a importância dessa oração. O próprio Jesus disse que deveríamos orar assim também. Ele diz, orem da seguinte forma. Então tem um valor, há um propósito dele nos ensinar. Em terceiro lugar, o contexto do texto do Pai Nosso nos ensina muito. Por isso eu convido vocês a lerem comigo o texto de Mateus, capítulo 6, dos versos 5 a 15, para nós entendermos como devemos orar. Mateus, capítulo 6, de 5 a 15. Todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Gente, esse texto é um texto muito forte, que nos ensina sobre a oração. E é interessante que Jesus nos ensina como orar, mas antes de nos ensinar como orar, ele nos ensina como não orar. Olha que interessante, como não orar. E ele fala ali, não devemos orar como os hipócritas. Vejam, aqui tem algo muito importante. Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. A oração, gente, ela é algo que pode ser coletivo, e por isso que é o Pai Nosso, porque quando a gente ora, a gente está falando do nosso Pai, mas ela envolve também algo individual entre nós e Deus. É algo importante, particular. Por isso que Jesus diz para nós irmos para onde? Para o quarto, fechar a porta e orar, que Deus que vem em secreto nos recompensará. É impressionante de ver, às vezes, como algumas pessoas glamorizam suas orações, publicizam suas orações. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A oração não deve ser para nos exaltar, mas para nos conectar a Deus e ao próximo. Eu lembro quando eu fazia seminário, tinha um colega de seminário, que quando ele acordava, ele entrava no Facebook e postava lá uma oração. E eu achava aquilo tão esquisito, né? Por que colocar uma oração no Facebook?
eu também orava quando acordava, mas eu não postava em lugar nenhum. Eu orava eu e Deus. Mas ele fazia questão de entrar lá e colocar para todos verem. E eu lembro que um dia eu fui conversar com ele, e eu falei, cara, me passa o Face de Jesus, que eu não tenho adicionado não, que você fica postando as orações lá, né? Ele, não, eu posto para as outras pessoas, para motivar os outros a orar. E eu falei, cara, eu entendo, mas cuide do teu coração. Porque talvez a sua motivação seja mostrar para os outros que você ora. Ninguém precisa saber que você ora, senão Deus. Agora, isso é algo muito importante. Se nós vamos orar ao outro, aí é diferente. Agora, quando nós oramos para Deus, abrindo o nosso coração, isso é algo que devemos cuidar. Hoje, muitos têm publicizado o seu coração. Muitos têm aberto a tudo e todos, expondo a sua alma. Até tem um autor que ele fala da pornografia da alma. Existe a pornografia do corpo, que é quando eu exponho o meu corpo mais do que devia. Existe a pornografia da alma, é quando eu vou na internet eu exponho todos os meus sofrimentos, angústias, a tudo e todos. Tem pessoas que abrem lives e começam a falar de todos os problemas da vida e esquecem a importância de, em segredo, no secreto, eu derramar o meu coração perante Deus. E aí vem a pergunta, você tem orado em secreto também? Lá em casa a gente ora diversas vezes em família. A gente ora antes do devocional, ora sempre antes de comer, ora antes de dormir. Tem vários momentos que a gente ora juntos. Só que essas orações não podem substituir a minha oração, de joelhos dobrados, do meu quarto, perante Deus. Você tem orado dessa forma? Não devemos ser como os hipócritas. Precisamos orar mesmo quando ninguém está vendo. Tempo atrás eu estava falando sobre oração numa live com um rapaz, e ele comentou que uma amiga dele falou que nunca oraria no banho. Ela falou, não, no banho eu nunca oraria, porque ele disse que orava no banho. E ele falou, por que você não oraria no banho? Ela, vou orar pelada? Veja, gente, a preocupação da pessoa de orar pelada, né? Eu oro no banho, eu oro em todas as situações. Não há problema nenhum em você orar no banho, você não precisa estar vestido. Deus não vai, né, vai baixar para ver a tua oração. Não, que isso? Né? Pelado não pode. Claro que não. E uma oração no banho, abrindo o coração a Deus, chorando, se derramando perante Ele, é muito mais importante do que uma oração para os outros verem. Veja, há aqui lições para nós. Quantas orações eu orei clamando a Deus no banho, em meio a lágrimas. Não sei quem faz isso também, mas eu gosto de orar no banho, porque a gente consegue chorar sem ninguém ouvir. É verdade. Quantas vezes eu clamei a Deus no banho, pedindo a misericórdia dEle? Não devemos orar como os hipócritas, devemos orar sim ao nosso Pai em secreto. A Bíblia também nos ensina, através das palavras de Jesus, que não devemos orar como os gentios. Olha só. Não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. O mais importante da oração não é ficar repetindo a oração, mas é utilizar a oração como um canal para apresentar o meu coração perante Deus. Tem pessoas que acham que é insistência, né? Tem pessoas que acham que tem que chamar a atenção. Tem até aquela música, né? Nada contra a música, mas engraçado, né? Como Zaqueu, né? Como Zaqueu, quero subir e chamar tua atenção para mim. Olha que interessante, né? É como se Deus tivesse distraído e aí a pessoa precisa chamar a atenção. Oh, Deus, estou aqui, ó. Vou subir numa árvore, chamar a atenção para Ele me ver. E acha que a oração é isso. Quando, na verdade, a oração, eu estou falando com um Deus que conhece todas as coisas, não estou avisando Ele do que está acontecendo. Eu estou falando com Ele sobre aquilo que Ele já tem me acompanhado. Deus está do seu lado todos os dias. Deus sabe o que você tem passado. A oração não é algo para você insistir e chamar atenção. Quando eu leio isso aqui, eu lembro de chamar atenção. Eu não sei qual de vocês lembra do MSN, lembra desse negócio? Da idade da pedra, da tecnologia, né?
aí tinha lá o botãozinho de chamar a atenção. Tu clicava aquele botão lá, tremia a tela da outra pessoa. Já viram isso ou não? Que negócio irritante. E aí não tinha o que a pessoa fazia, chamava atenção. O único jeito era bloquear a outra pessoa. Já viram ou não? E aí, às vezes, a gente lê os textos bíblicos e acha que tem que fazer isso com Deus. Tem que ir lá incomodar Deus. Até tem um professor de teologia, que estava conversando com o pastor Ilquias, ele contou essa história, né? Um professor de teologia que dizia que você deve jejuar para obrigar Deus a fazer o que você quer. Porque Deus vai olhar e falar, não, coitado, tá sem comer, vou ter que fazer o que ele quer para ele voltar a comer. Fazer uma greve de jejum, uma greve de fome com Deus. É óbvio que não é isso. A gente não tem que obrigar Deus a nada, a oração não é isso. A oração é clamar a Deus pela sua ação. Então, veja, não devemos orar como os gentios. E aí eu fico pensando, como é que os gentios oravam? Você já parou para pensar nisso? Os gentios, gente, eles oravam orações pensando que havia poder nas palavras e por isso repetiam as mesmas orações várias vezes. E isso entrou dentro do cristianismo. Havia uma vertente do cristianismo no Egito que achava que podiam ter palavras mágicas e por isso criaram fórmulas mágicas de oração. Ó, já tira uma foto para você poder orar em casa aí, ó, a fórmula mágica. Olha que loucura, gente. Eles achavam que falando alguns nomes, inclusive orando para anjos, olha só, eles conseguiriam o que queriam. Isso aqui é uma fórmula mágica cristã egípcia, né, da língua copta e aqui traduzida. Sim, sim, já de uma vez, Sura, filha de Pelca, ela e a criança da qual está grávida. Protege-a, dá-lhe abrigo, Yal Sabaoth, Arcanjo Miguel, Gabriel Auxiliador, já de uma vez, de uma vez. Veja que eles misturaram divindades com Yal Sabaoth, que seria um nome para Deus no Egito, com o Arcanjo Miguel, com o Arcanjo Gabriel. Está clamando para tudo e todos sem saber o que fazer, é ou não é? Gente, nós não precisamos de fórmulas mágicas para orar. A gente vai olhar aqui com detalhe o Pai Nosso, mas veja, o Pai Nosso não é uma fórmula mágica. O poder não está nas palavras. O poder está no Deus para quem nós oramos. O Pai Nosso tem valor não por causa das palavras do Pai Nosso, mas pelo nosso Pai que ouve o nosso clamor. Por isso, não é necessário nós orarmos com palavras repetindo. Ah, pastor, mas eu oro uma oração todo dia. Eu também. Todos os dias de manhã, eu acordo e eu começo o dia com uma oração igualzinha. Eu oro, Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, e eu te peço força, graça, sabedoria para ver esse dia conforme a tua vontade. E aí eu oro, Deus, hoje é domingo, eu vou pregar, peço a tua graça, peço que abençoe a EBD, e eu começo a lembrar das coisas. Mas eu sempre começo da mesma forma, uma fórmula mágica. Por quê? Tem poder nas palavras? Não. Porque é uma forma de eu acordando, eu lembrar do meu propósito na oração, de agradecer pelo dia e pedir a graça de Deus naquele dia. Veja, isso é o mais importante, não as palavras em si. Então não devemos orar nem como hipócritas, nem como os gentios. Também não devemos orar sem perdoar. Vocês viram o final do texto ali? Pesado essas palavras de Jesus, né? Olha só. Vosso Pai Celestial... Bota ali. Pode ir mais um. Ah, perdão. Isso aqui eu não falei, né? Por isso que eu te atrapalhei, né? Perdão. Sobre os gentios ainda. Quando a gente olha as orações dos gentios, também a gente aprende algumas coisas. No tempo do cristianismo inicial, os gentios tinham várias formas de oração. Mas era interessante que os gentios se relacionavam com seus deuses, cobrando dos deuses o que eles queriam. E se os deuses não fizessem, o que eles faziam? Rompiam relações e iam para outro. Até a gente tem algumas frases que foram rabiscadas em templos, como, já que os deuses não me pouparam, tampouco os pouparei. Tem uma oração para a deusa Vênus, que era a deusa do amor, falando assim, já que você machucou o meu terno coração, porque era um apaixonado que não conseguia a mulher que queria, né?
eu vou arrebentar a sua cabeça com um porrete. Essa era a forma de relação dos gentios com os deuses. Você me dá o que eu quero, senão eu vou fazer alguma coisa. Algumas pessoas têm isso hoje com relação... Alguns católicos têm isso em relação aos santos, já viram ou não? Que ora para o santo, se o santo não faz o que a pessoa quer, bota o santo virado de cabeça para baixo, faz alguma maldade para o santo, pensando, vou obrigar ele. Quando, na verdade, a oração não tem a ver com obrigar. A oração a Deus tem a ver com eu pedir, clamar ao meu Deus que ouve o meu clamor. Então, a gente tem que se afastar dessas práticas erradas e entender que, às vezes, nossa oração não vai ser atendida da forma que a gente espera também. Quem já viu aqui o filme Deus Não Está Morto? Levanta a mão. É bastante gente. Nesse filme, tem um personagem, que é o professor de filosofia, que ele vira ateu por quê? Você lembra da história? Porque Deus não curou a mãe dele e a mãe dele faleceu. Olha só. Deus não atendeu sua oração, por isso se tornou inimigo de Deus. Júnior, você acredita que eu conheço um professor de filosofia que fez a mesma coisa? Orou para a mãe ser curada, Deus não curou, e ele se tornou um inimigo da fé. E ele fala com muita sinceridade, ele fala para mim, não, Vili, eu entendi que eu não tenho mais fé e eu vou contra a fé agora. Esse é o meu propósito. Por causa de uma oração que não foi respondida da forma que a pessoa queria. Quando a gente orar, não deve orar como gentios, achando que a nossa vontade deve ser feita. Devemos orar como Cristo nos ensinou, entendendo que o mais importante é a vontade de Deus. Mas veja o terceiro ponto aqui. Não devemos orar sem perdoar. No final da oração, depois da oração do Pai Nosso, Jesus fala isso aqui. Isso aqui é difícil estar numa pregação, porque é pesado. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Isso aqui é muito sério, gente. Hoje, estudando Hebreus, capítulo 2, a gente viu ali sobre nós não desvalorizarmos, não desprezarmos a salvação que temos. Nós temos um presente gigantesco que é a salvação em Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. Quem somos nós que fomos perdoados por Deus para rejeitar o perdão ao nosso próximo? Jesus, inclusive, é questionado sobre isso, né? Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. O que ele está querendo dizer? Perdoe sempre. É difícil? É. Mas vocês já viram como isso não é difícil para a criança? Eu fico pensando na criançada, as criançadas nos ensinam muito, né? Talvez essa seja uma das razões que Jesus disse que delas é o reino dos céus. Criança é um negócio incrível, as crianças brigam, choram, aquele negócio. Aí quando vê, já se abraça e volta a brincar como se nada tivesse acontecido. Já adulto é orgulhoso, né? Ele fez tal coisa. Não, nunca mais quero olhar na cara dessa pessoa. Tal pessoa falou, tal pessoa não me deu bom dia, nunca mais volto naquele lugar. A gente não é assim, às vezes. Precisamos aprender a perdoar, já que Cristo nos concede o perdão através de sua morte. E isso é tão sério, gente, que está lá em 1 João. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame seus irmãos. E isso eu coloquei porque, tempo atrás, conversando com alguém, eu falei, você precisa perdoar esta pessoa. E a resposta foi, eu não estou pronto para perdoar. Essa pessoa olhou e achou que eu estava recomendando, certo, né? Olha, acho que vai ser bom para você perdoar. Não é isso. O perdão não é uma recomendação. O perdão, como o amor, é um mandamento. Precisamos perdoar. Ah, mas eu não estou pronto para perdoar tal pessoa. Então, perdoe, decida perdoar. Decida. Abra mão do seu orgulho. Não estou falando que você tem que voltar, a pessoa
Roubou seu dinheiro, você vai botar o dinheiro de novo na mão dela? Não é isso que eu estou dizendo, mas perdoe. Entenda que nós precisamos perdoar. Vimos então como não orar. Jesus ensina como devemos orar. Como nós devemos orar então? Em primeiro lugar, buscando a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Interessante, santificado seja o teu nome. O que significam essas palavras? Em primeiro lugar, o nome para o judeu é muito importante. Deus é chamado de nome. Os judeus chamam Deus de nome. Sabiam disso ou não? Hashem significa o nome. Então, santificar o nome de Deus quer dizer eu viver ou morrer para a glória dele. Os judeus, inclusive, têm uma expressão chamada Kiddush Hashem, que é a santificação do nome. Sabe quando que é o Kiddush Hashem? Quando o judeu escolhe morrer para fazer a vontade de Deus. Já viram isso acontecer? Vamos pegar o exemplo de Daniel, né? Os 3 amigos de Daniel. Ou vocês adoram essa estátua, ou vocês morrem. O que vocês preferem? Escolhemos a morte. Só que o santificar o nome, às vezes, não quer dizer você morrer por Deus. Às vezes é você viver morrendo para si mesmo. Santificado seja o vosso nome, quer dizer que a minha vida não me glorifique, mas glorifique ao meu Deus. Eu preciso morrer para a minha vontade. E para isso, pode passar mais um, eu preciso buscar a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, se o próprio Jesus Cristo orou, e disse, seja feita a tua vontade, mas não a minha, quem sou eu para impor minha vontade a Deus? E tem gente que impõe, sabiam disso ou não? Tem um pregador por aí, que ele fala assim, quando eu oro, eu exijo os meus direitos. Isso é perigoso, né, pastor Riquez? Nosso direito por merecimento é para o inferno. Eu prefiro não ganhar o que eu mereço e ganhar o que eu não mereço, que é a vida eterna. Mas veja a lógica de muitos, exigindo os seus direitos, exigindo de Deus, que seja feita a tua vontade. Por isso, sempre precisamos orar pedindo a vontade de Deus nas nossas vidas. Em segundo lugar, reconhecendo o sustento de Deus. Olha só, dá-nos o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Dá-nos o pão para este dia. Olha que interessante. Primeiro, dá-nos, nos dê. Não é me dê o pão que eu preciso, é nos dê o pão que precisamos. Há uma visão conjunta. E aí é uma lição para nós não orarmos só por nós mesmos. A nossa tendência é essa. Quando a gente vai orar, a gente pede por nós, pede pelas nossas necessidades, pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, pelos nossos planos. Mas Jesus nos ensina a orar olhando para o outro e as necessidades do outro também. Gente, orar pelos nossos amigos é fundamental. Nós, lá em casa, oramos por vocês. Sabiam disso? A gente ora por vocês como igreja. A gente ora pelos nossos amigos. Me coloco de joelho orando. Não devia ter falado, né? Agora perdi o meu galardão da oração, né, pastor? Mas veja, a oração em secreto, ela acontece pedindo, clamando pelas bênçãos de Deus. E como é importante a gente desenvolver isso. Olhar um amigo que ele está necessitado e orar pela sua necessidade como se fosse a nossa. Ou olhar para alguém desempregado e eu pedir, Deus, abre as portas de emprego como se fosse a gente. Quando a gente está desempregado, a gente não ora clamando a Deus desesperadamente? É assim que a gente tem que orar pelo outro também. Entendendo que Deus precisa dar a nós hoje o que é necessário. Também a gratidão pelo dia. Dá-nos hoje o pão para este dia. Precisamos agradecer. Alguns dias atrás, eu estava falando com uma professora da FAMAPAR, a professora Gleitz. A filha dela está grávida, mas está com uma gravidez seríssima de risco.
E aí os médicos estão acompanhando cada dia, vendo se vai poder manter a gestação por mais um dia por dia. Olha que loucura, gente, já pensou isso? Fazendo exames todos os dias, para ver, mais 24 horas vamos estar em oração para avançar mais nessa gestação. Porque cada dia que permanece aquela gestação, aumenta a chance do bebê nascer. Então, cada dia eles estão orando. Cada dia é uma gratidão a Deus por aquela vitória. E eu conversando com ela, eu falei, prof, eu entendo, porque com a Ju e tudo que aconteceu, cada dia eu agradeço a Deus por ter mais um dia minha esposa do meu lado. Mas, gente, cada dia que nós temos, você estar aqui, já é algo para nós agradecermos. Já é a bênção de Deus na nossa vida. Já é algo para nós louvarmos a Deus pelo pão desse dia. O termo ali, o pão para este dia, é um termo em grego que significa essencial. O termo é epíusion. Isso o pastor Antônio, com certeza, deve saber mais do que eu, mas é uma palavra que só aparece aqui, é um rapax, palavrinha que só aparece aqui na Bíblia. É uma palavra que provavelmente tem relação com ousia, essência. Se trata aqui de eu pedir o que é fundamental para a minha vida. Mas vocês já viram como a gente, do fundamental, vai sempre querendo alguma coisa a mais? A gente pede aquilo que é fundamental, mas quando a gente tem, a gente vai pedindo mais e mais e mais e mais. E às vezes a gente nunca fica satisfeito. Tem pessoas riquíssimas que acham que não tem o suficiente. Já viram isso ou não? Eu já vi uma pessoa riquíssima falando, não, é que eu não tenho muito dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, se as pessoas não têm, quem que tem dinheiro então? E a gente vai sempre desejando mais. Quando o texto é para nos lembrar que se eu já tenho o essencial, eu não peço para mim mesmo, mas eu peço para aquele que não tem. O que é o essencial na nossa vida? Aí a gente para pensar no que nós temos. Eu posso orar pedindo um carro melhor? Eu posso. Mas hoje eu tenho o meu carro. E eu lembro como eu orei por esse carro. Orei, Deus, por favor, abre as portas para que eu consiga comprar um carro. Quando eu vi o monstro, né, o monstrão, o nosso logo. Isso não é a foto dele, tá? Isso aqui é a foto idealizada, coitado do monstro. Está mais machucado. Mas quando a gente foi comprar o carro, eu falei, Deus, que seja para a tua honra e tua glória, que seja para abençoar outras pessoas. Essa semana, nós fomos buscar os nossos vizinhos que tiveram filho essa semana. Fomos buscá-los no hospital. Eles não têm carro, e nós fomos lá com o nosso carro, simples, nosso monstrão, mas pôde ser bênção na vida deles. E como é bom isso, como é bom a gente usar o que a gente tem para abençoar os outros. Agora, se nós só olharmos para o que nós não temos, a gente deixa de ter essa lição. O texto de Jesus, o pão nosso de cada dia, eu relaciono com Provérbios 30, 8 e 9. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Alguns dias atrás, eu estava orando e falando assim, Deus, as coisas estão apertadas, a gente tem que sempre ficar, né? Acho que é na casa de todo mundo, não é só na minha, né, pastor? Ficar calculando, pensando, fazendo conta. Eu falei, Deus, puxa, podia ser diferente, né? Podia me dar uma bênção financeira para eu não me preocupar mais com esse negócio e só focar no que é importante. Só focar em pregar, né? Igual em Atos lá, né, pastor? Só me preocupar em pregar a palavra. Mas daí Deus me trouxe esse texto. Gente, a gente ter algumas dificuldades na vida não é um problema, às vezes é uma bênção. A gente ter que contar o dinheiro não é algo ruim, mas é algo que pode estar nos ajudando a lembrar da nossa dependência de Deus. Eu gostaria de não precisar ficar contando, de poder comprar as coisas sem pensar? Sim, mas talvez isso não fosse bom. Esse texto eu aprendi com minha tia Alice, meu tio Valdite, que já falecidos. Tio Valdite faleceu durante a pandemia, tia Alice recentemente.
Mas é uma lição de vida que eu trouxe. Porque eu ia na casa deles, eles tinham um carrinho simples, tinha uma casa simples, mas eles sempre me acolhiam na casa deles, sempre me recebiam. E tinham lá, né, num quadro na cozinha, esse texto bíblico. Essa era a ideia. Eles falavam, Vili, se não está faltando, então nós temos o suficiente para compartilhar. Essa é a oração. A oração certa, ela precisa ter um coração grato a Deus, que reconhece o seu sustento. Por fim, a oração certa, ela vê a própria fraqueza. O texto diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós dependemos todo dia da graça de Deus para não cairmos em tentação. Meus irmãos, nós somos pecadores, santos sim, redimidos, com certeza, mas somos ainda falhos pecadores que dependem da graça de Deus. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por isso precisamos olhar nosso coração. Na oração precisamos ver a tendência para o mal que há em nós e admitirmos e pensarmos a tentação para nós. O que é uma tentação para você? O que tem conduzido o seu coração? E quando eu olho o Salmo, pode passar mais um? O Salmo 141, eu vejo isso de forma clara. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal ou me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Nós precisamos orar pedindo a graça de Deus e pedindo o controle dele na nossa vida. Pedindo que o fruto do Espírito se manifeste em nós. Porque nossa tendência é errarmos. Essa semana, gente, eu estava bem estressado. Não sei se o corpo reagindo a todos os estresses com a saúde da Ju, o que é que for. Eu já tomo meus remédios, mas me chamou a atenção que mesmo tomando meus remédios certinho, eu estava muito estressado. Qualquer coisinha eu já ficava nervoso. E eu lembro que eu cheguei para a Ju e falei, amor, eu não estou bem. Eu vou orar e pedir a graça de Deus, porque eu não estou bem. Eu preciso ver a minha condição e buscar a ajuda perante isso. Porque, gente, a gente precisa se observar também. Eu não sou perfeito, pastor Ilquias, nenhum de nós é perfeito. Cada um de nós precisa ver a sua condição para entender e pedir para Deus ajuda naquilo que mais precisa. Ah, pastor, mas você tem a sua condição de saúde, você precisa tomar remédio, tem que orar então para Deus acabar com isso, você não precisar mais de remédio. Se Deus quiser, eu não vou mais precisar. Mas se Ele quiser que eu tome remédio até o fim da vida, é com Ele. Porque eu ter essa debilidade, essa fraqueza, essa dificuldade, isso me fortalece porque me lembra que eu dependo de Deus. Tempo atrás, gente, fui pregar num outro lugar, contei um pouco sobre a minha história, contei que eu tomo remédio psiquiátrico, e uma senhora depois do culto veio e falou, olha, tem uma palavra da parte de Deus, você não precisa mais tomar remédio, Deus me revelou. Eu falei, olha, senhora, com todo respeito, Deus sempre fala comigo, então se Ele revelou para a senhora, Ele vai confirmar. Agora, se Ele não revelou, Ele vai me confirmar que não revelou. Às vezes as pessoas trazem a palavra, não tem esse temor, ela ficou meio assustada. Mas a palavra, precisamos cuidar do que a gente fala para os outros. E orei, Deus não me direcionou para parar com o remédio. Por quê? Eu não sei. Talvez seja uma forma dele me ensinar. Paulo tinha o seu espinho na carne, a gente não faz ideia do que é esse espinho na carne. Hã? A gente acha que vai ter uma resposta. Eu ganhei aquele livro, O Espinho na Carne, do pastor Marcelo Aguiar. Achei que ia ter resposta, não tem... Ninguém sabe, né, pastor Antônio? O que é o espinho na carne? Ninguém sabe. Agora, nós também temos as nossas fragilidades, debilidades, dificuldades em várias áreas. A oração não é para a gente pedir para Deus acabar com todas as dificuldades da nossa vida. A oração é para lembrar das nossas debilidades e lembrar em quem nós somos sustentados. Por isso, eu volto à pergunta, como você tem orado? Você tem pedido por aquilo que você quer? Você tem pedido aquilo que você deseja? Então busque, na verdade, orar, buscando a vontade de Deus,
Busque orar reconhecendo o sustento de Deus e vendo a sua própria fraqueza. E não há nada melhor do que a gente falar de oração e terminar com uma oração. Por isso convido você agora a fechar seus olhos e fazer em voz baixa, na sua mente, uma oração a Deus, buscando a vontade dEle, reconhecendo o sustento dEle e vendo a sua própria fraqueza. Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque estamos aqui. Te agradeço pelo dom da vida, Pai. Te agradeço porque tenho minha esposa ao meu lado hoje para cuidar das crianças. Te agradeço por ter essa igreja amada que nos acolhe tão bem. Te agradeço porque é um espaço onde nos sentimos tão bem, que trazemos nossos amigos como hoje trouxemos. Te agradeço porque aqui temos comunhão. Aqui podemos estudar a Tua Palavra e aprender de Ti. Te agradeço, Senhor, porque tenho ouvido as nossas orações, porque cremos, Senhor, que Tu estás junto com a Dona Maria, porque cremos, Senhor, que estás junto com nossos irmãos que estão padecendo e eles não estão sozinhos. Te agradeço, Senhor, porque eu sei, Tu conheces as nossas debilidades e tem nos ajudado a cada dia. Deus, te pedimos, Senhor, que esteja olhando para cada um aqui. Olhe, Senhor, e esteja cuidando de cada vida aqui. Cuide das nossas famílias, Senhor, dando a Tua provisão, cuidando de todas as áreas, econômica, emocional, espiritual. Eu te peço, Senhor, dê da Tua provisão a cada um. Mas, acima de tudo, Senhor, mostra a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mostra, Senhor, a Tua face a nós. Que venhamos a reconhecer o Teu agir nas nossas vidas, com um coração grato. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra maravilhosa. Pastor Vilibaldo sempre me encanta. Algumas coisas na vida do Vili me encantam. Primeiro, a sua humildade. Uma capacidade extraordinária. Um homem letrado, estudioso, mas sempre humilde. Isso, e leal, isso é algo que eu admiro em você. E quando ele faz menção de que usa medicamentos psiquiátricos, eu senti a direção de falar sobre isso, porque tem muita gente que resiste a tomar medicação. É um gigante. Só os gigantes falam isso publicamente. Teve um outro gigante que falou isso publicamente, para mais de 100 mil pessoas. Pastor Pascoal. E eu conheço pessoas, inclusive, no nosso meio, que sofrem porque não querem tratar questões emocionais. Pessoas que têm uma vida perturbada, complicada, não querem sequer fazer uma consulta psiquiátrica. E outros resistem a tomar a medicação. Eu fico olhando o pastor Vili, se não tomasse a medicação, não seria a bênção que é. E já houve momentos que eu falei, Vili, como é que está? Eu percebi o comportamento. Como é que está, Vili? Ah, pastor, eu não consegui ir no psiquiatra. Você tem que ir. Lembra disso? Você tem que ir essa semana no psiquiatra. Eu liguei para o psiquiatra e pedi para atendê-lo. Uma bênção. Eu estou falando isso porque tem pessoas em nosso meio que resistem a isso e vivem uma vida longe do projeto de Deus. Não é a vida que Deus tem para você. Ah, eu tenho uma dor de barriga, vou para o médico. Eu tenho um câncer, vou para o médico. Eu tenho uma descompensação da glicemia, vou para o médico. Eu tenho um problema emocional, neurológico, não vou para o médico.
e aí vivam uma vida longe daquilo que Deus tem para nós. Então, eu aproveitei essa sua deixa para poder reforçar, para poder pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, entendam que Deus criou, sim, psicólogos, psiquiatras, neurologistas e outras especialidades para abençoar a vida de pessoas.